Vamos falar de um assunto delicado, mas acho que é legal a gente trazer. E eu peço a direção também para ficar ligado aí, para a gente colocar a imagem. Eu queria que você contasse do seu pai, cara. Você pode contar pra gente. E após isso, eu queria que você chamasse o convidado nosso aí. Ah, Pode sim. ser? Então, assim, Sim. vamos falar desse assunto e aí depois a gente parte para surpresa do pessoal. Você pode falar? Posso. Então, eu não tinha chegado a falar isso com ninguém. Isso tem, mais ou menos, foi em 2018, que eu perdi meu pai, em junho de 2018. Recente demais. É, muito recente. E eu precisava desabafar mesmo, porque foi uma situação muito complicada na minha vida, assim. Uhum. Eu entrei em um processo de depressão, então eu preciso me abrir mesmo os meus sentimentos para eu exorcizar essa parte da minha vida e ajudar as pessoas que sofrem com isso. Ótimo. Meu pai era uma pessoa muito humana, muito companheiro, ele ria o tempo inteiro, tanto que ele foi no grafite várias vezes para contar as piadas ruins. Ele ama piada ruim. Então eu aprendi com meu pai umas piadas muito ruins, assim. E ele ia sempre no grafite, o Dudu amava a presença do meu pai, os ouvintes gostavam muito e tal. E aí, eu jogo LOL de madrugada, né? Então eu gosto de jogar jogo de madrugada, eu sou gamer também. E eu tava num sábado de madrugada, 3 da manhã, lá jogando e tal. E aí, a Priscila Spinelli, que é uma atriz... A Priscila que fez a peça com você. A peça, o marido da minha mulher. Ela fez um piloto de um programa comigo, uns 15 anos atrás, a gente ia fazer um programa que chamava Folia. Sim. A gente ia fazer entrevistas em micaretas e tal. E ela eram 3 repórteres. Era ela, o Betinho de Alfenas e eu. Gente! A gente fez um piloto, a gente negociou com o Globo e tal, e não foi pra frente o piloto. Mas existe o programa, a gente tem um pilotinho. E ela é fantástica. Depois ela fez várias participações na Globo também. Linda e talentosa. Sim, ela é fantástica. E ela é uma grande atriz, já fez algumas coisas na Globo e tal. Então ela me mandou mensagem: Mazi, aconteceu uma coisa com seu pai. Eu falei assim, aí eu gelei, falei assim, alguma coisa, porque a Priscila me falou, né? Porque ela não tem contato com meu pai, não tem. É porque o Totonho me falou. Eu falei assim, mas meu pai também não tem contato com o Totonho. Alguém do prédio que conhecia o Totonho, que tinha um contato do Totonho, alguém do prédio do meu pai, tinha um contato com o Totonho, falou com o Totonho para falar comigo. Tá. Então, vai ligar aí o sargento da polícia. Eu falei assim, o sargento da polícia, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí eu desliguei o computador e fiquei esperando e tal. Aí ele me ligou e falou assim, olha, aconteceu seu pai entrou em óbito, já chegou assim, regaçando, né? Tipo, jogando na cara. Regaçando. Seu pai entrou em óbito, tem a ver com seu irmão, você vem aqui e tal. Vou te contar. Meu pai separou da minha mãe. Conheceu uma mulher. Teve um filho com essa mulher. Esse menino cresceu. Só que ele cresceu psicótico, ele tem psicose. A psicose é o seguinte, é aquele problema que você cria na sua cabeça as coisas, né? O psicótico, ele tá aqui e de repente ele acha que ele tá sendo perseguido por aquela mulher no ponto, ele mata aquela mulher na frente de todo mundo. E ele tinha esse problema. Só que aos 15 anos ele começou a usar droga. A usar maconha, ele começou com maconha, depois ele foi para drogas mais altas. E aí aumentou a psicose dele. Porque a droga, ela dá um play na psicose. O cara tem psicose, mas nada. Ele pode matar alguém daqui 25 anos ou pode acontecer alguma coisa. E deu um play na psicose dele. Só que meu pai não morava ainda com ele, né? Então ele convivia com a mãe dele e tal. A mãe dele viu que ele era um pouco perigoso, porque ameaçava com faca e tal. E ela viajou para os Estados Unidos e foi embora. E deixou o apartamento lá. Meu pai morava em outro lugar e falou assim, não, uma mãe não pode deixar o filho. Eu vou cuidar dele. Eu vou criar ele. Porque ele não pode ficar sozinho. E, na verdade, quando ela saiu, ele tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos. Eu vou cuidar dele. E começou a cuidar do Breno. Só que meu pai me mandava uma mensagem assim, maconha. Eu ficava assim, não é uma coisa pesadona, né? Eu falei assim, maconheiro. Né? Não tava, assim,
E meu pai era muito piadista também. Então, às vezes Ele levava na sutileza. ele levava na sutileza, assim. Então, não sabia o que estava acontecendo. Certo dia, aí eu liguei pro Ricardo, que é meu outro irmão. Falei assim, Ricardo, me pega aqui de carro, que aconteceu alguma coisa com meu pai. Não sei o que está acontecendo, ninguém me falou nada. Só falou que ele entrou em óbito. E eu tava muito desesperado, assim. Eu tava em choque. Na verdade, eu não tava... O susto foi muito grande. O susto foi muito grande. Eu peguei o carro com o Ricardo, fui até a delegacia. O delegado falou assim, então, seu pai estava dormindo. Nossa. Esse cara, que é esse assassino, chegou, deu uma facada no seu pai acordou assustado, começou a bater em todos os apartamentos do prédio pedindo ajuda. E meu pai ainda saindo e ele dando facada no meu pai. Meu pai pegou um álbum de família para tentar, um álbum que ele tinha da gente, assim, para tentar se defender das facadas. Foi atrás de casa também, atrás do carro para tentar esconder do assassino. E aí o prédio, porque imagina, uma parede aqui de prédio, uma parede aqui de prédio, o prédio inteiro assistindo, inteiro. As senhoras gritando, o prédio inteiro assistindo, e todo mundo gritando, para, você vai matar seu pai, para, você vai matar seu pai. E aí, nesse meio tempo, foram 13 facadas. E aí, meu pai, no meio desse lugar, ele caiu. Ele não conseguiu mais, porque ele perdeu muito sangue. E foram 13 e perdeu a vida lá. Nesse meio tempo, a polícia já chegou, já pegando o flagrante, já. Deu um choque nesse cara. E esse cara foi preso, ficou 2 anos lá. E aí, eu estava na rádio, e aí me chega uma carta. 2 meses depois. Falando, pedindo perdão. Falando umas coisas lá, que ele tá arrependido, que na cadeia é outro esquema. E atrás da carta tinha assim, então, você tem uma grana pra eu comprar um presente pra minha namorada? Não é sério. Você tem uma grana? Aí eu falei assim, o ponto de um filho tirar a vida de um pai é tão desesperador, sabe? Você É tão... tá doido. E eu tava tão em choque no dia com o Ricardo. Imagina. Que é isso? Eu não tinha dinheiro para pagar o enterro do meu pai. Quem pagou foi o Rodrigo Carneiro, o dono da rádio. O dono da rádio, eu lembro até hoje, o Rodrigo Carneiro falou assim, eu vou ajudar. Me dando total força e tal, todo mundo me dando força, o Dudu, o Rodrigo, todo mundo me dando força. E aí eu paguei o enterro do meu pai, e aí a gente foi pro IML. O pior momento da minha vida foi não sentir nada, porque eu estava em choque, e aí assinar o IML falou assim, então você vai ter que reconhecer o corpo do seu pai. Eu falei assim, o quê? Mas eu sei que ele está aí, mas de qualquer forma, como você assinou, você vai ter que reconhecer o corpo do seu pai. Eu falei assim, eu até achei um absurdo, né, porque... Mas você sabe do que meu pai morreu para eu reconhecer o corpo dele, né? Porque não foi... Não. Né? E o pior sentimento do mundo é uma pessoa não querer morrer, né? Meu pai não queria morrer. Meu pai era cheio de vida. Ele passou ele tinha câncer de próstata, ele operou e passou disso. Ele já estava bem, ele estava são já. Ele já tinha feito, ele ficou 6 meses de cama, depois ele estava bem e tal. E aí eu reconheci o corpo do meu pai. E aí assinei IML e fui enterrar meu pai. Pra você ter uma ideia, ele chegou 3 horas da tarde no cemitério. E aí eu mandei mensagem para todo mundo. Pra você ter uma ideia, o Nassif saiu de Macacos com o carro dele correndo até chegar no ele teve meia hora. 3h30 eu vou enterrar meu pai. Eu não quero... e tal. 3h30 eu enterrei, estava minha mãe, estava todo mundo, o Dudu foi e tal. Me dá os pêsames. E eu fiquei sem chorar durante 3 anos. Eu estava em choque, assim. Eu fechava a porta do meu quarto, do escritório, eu ia pro escritório fazer o roteiro do programa, fechava a porta, eu trancava tudo. Trancava tudo, com medo de alguém aparecer e me matar. Tipo,
Isso foi durante Isso é a mente, cara. mais ou menos 4, 5 meses. Você fez tratamento de psicólogo? Depois eu fiz, assim. Mas com o tempo eu fui... Qual que era o nome do seu pai? João. Vamos ver uma foto. Só uma Sim. homenagem, galera. Homenagem. Porque tem como colocar? Olha lá, ó. Ah lá, Ah lá, velho. O Joãozinho do programa Grafite. Que legal. Põe outra. Aí, esse é o Ricardo. Esse é o Ricardo. Aham. Ricardo, eu e meu pai zoando em foto, né? Porque ele adorava zoar. Aí lá no grafite. E ali ele zoando também. Ele sempre zoava, toda foto Que é isso? ele zoava. E o Dudu lá no fundo, olha lá. Que legal. Ô, Márcio, obrigado por você ter aberto Mas aí que essa tá. história aí. É aí que eu... Por que que eu tô falando essa história? Por causa de ajudar as famílias de usuários de droga. Porque é sério. É muito sério. Tipo, o usuário de droga, ele faz questão de tudo. Ele passa por cima de tudo pra ter o vício dele. Ele tá dentro da família, ele começa a vender as coisas dentro de casa. É mais sorte que ele. É mais forte que ele. O pai e a mãe tentam ajudar de todas as formas. De todas as formas. Se a pessoa não quer se ajudar, não tem jeito. Não tem jeito mais. E o pai e a mãe ficam lá em cima mesmo. Tenta ajudar, ou às vezes perde uma vida por causa disso, assim. Às vezes tenta internar o filho não quer ser internado. Não quer. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tirado meu pai de perto desse cara. Eu teria tirado ele de perto. E às vezes até mostrado pra ele que era mais sério do que a gente imagina essa situação. Não, eu acho que pai e mãe tem que sumir da vida desse cara. Desses caras. Tem que sumir. Só que o sentimento de pai e mãe é muito forte. Não deixa isso. Se o cara não quer se ajudar, é uma bola de neve que vai virar a destruição de dentro da família grande demais, assim. Ele coloca todo mundo em refém dele. Assim, eu perdi um pai por isso. Eu queria abraçar meu pai. Eu não tenho oportunidade de abraçar meu pai. Eu não tenho essa oportunidade. Se eu pudesse abraçar ele, eu teria abraçado. Eu não tive, assim, a pessoa... Foi arrancado de você. Eu fui arrancado. Porque, assim, muitas das vezes Deus coloca assim, vamos dar um tempinho no hospital para que aquela pessoa que está doente, né, possa dar adeus, né? Você tem um tempo com a pessoa, dá adeus, você beija, você leva um presente, você leva uma coisa, aí depois a pessoa falece, depois de uma semana a pessoa falece. Eu não tive essa oportunidade de abraçar meu pai e falar assim, vai com Deus, pai. Tipo, eu não tive isso. Ele foi tirado de mim. E aí, esse cara foi preso durante 2 anos. Como ele é psicótico, ele foi internado numa clínica. E aí o juiz do nada. Tá aí. Pandemia, gente. Tem que tirar, né? Tem que tirar, senão eles pegam Covid. Que doideira. O juiz falou assim, não, senão eles pegam Covid. Aí uma tia que não viveu, essa tia não viveu a minha história, a minha tristeza de perder um pai, tirou ele de dentro do... Porque eles não podem sair, eles ficam a vida inteira, né, nessa clínica. Eles não podem sair, porque eles não respondem pelos próprios atos deles. Mas alguém pode te retirar e ser o responsável. Se alguém da família, tia, a própria mãe, falar assim, eu vou cuidar dele, ele sai mesmo. Ele sai do hospital e vai morar com a tia e com a mãe. Não existe isso de... essa coisa de... Não, mas não vai mesmo. Não, vai sim. A justiça autoriza isso. Nossa. Infelizmente, a justiça autoriza. Então, ele tá solto aí. Ô, Márcio, obrigado por você ter confiado no... Gente, Bora Podcast. É a história da vida, né? E assim, Deus abençoe você, sua família, e dê um caminho para essa pessoa aí. E pode ter certeza que seu pai tá olhando... Amém. Deu risada hoje lá. Vamos... O clima ficou... sério, o negócio é sério. Não, mas Mas assim, uma homenagem a ele, obrigado. Homenagem a ele. Eu te amo, pai, João. Ô, seu João, olha pra nós, hein, meu filho. Pelo amor de Deus. Ué.